Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Charles Araújo e eu tenho uma palavra de Deus para você. Se eu perguntar para você neste momento, se você de fato acredita em Deus, se você acredita que Deus é grande o suficiente para mudar a sua história, eu acredito que você e a maioria absoluta das pessoas diria: sim, eu acredito que Deus é poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa. Esse é o pensamento da maioria absoluta das pessoas. No entanto, mesmo as pessoas acreditando que Deus é todo-poderoso, as suas vidas não mudam apenas por isso. Isto porque as pessoas não compreendem que o reino de Deus é regido por leis. Existe a lei da fé, existe a lei da semeadura. Então, veja só, todo o poder de Deus, toda a força dele é para abençoar aqueles que confiam nele, aqueles que lhe buscam, aqueles que recorrem a ele. Ele, Deus, é o socorro bem presente na hora da angústia. Olha o próprio Senhor Jesus falando: vinde a mim todos os que estáis cansado, sobrecarregado, oprimido, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 e o verso 28. Isaías já tinha falado: agindo Deus, quem impedirá? Então, todo esse versículo mostra que Deus está interessado em mudar a sua história, sim. Caso contrário, ele não teria enviado o seu filho. Olha lá, João capítulo 3, e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Observe que a colocação está muito clara: para todos. Agora, é necessário que este todo creia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu costumo chamar a atenção das pessoas e chamo a sua atenção agora. Parece até que Deus falhou nessa promessa, porque é só olhar ao seu redor que você vê quantas pessoas estão perecendo, estão sofrendo, vidas atrofiadas, vidas amarradas, enfermidades, opressões, problemas financeiros, problema de saúde, problema familiar, problema emocional e por aí vai. Você quer saber o porquê? Preste atenção uma coisa. Nós sabemos que assim como Deus é todo-poderoso, nós sabemos que se uma mulher ela engravidar, ela vai ter o seu filho, concorda comigo? A não ser se tiver uma interrupção na sua gravidez. Mas caso contrário, todos nós sabemos que uma mulher, se ela engravidar, ela vai ter filho. E nós sabemos também que a condição para que esta mulher engravide é que ela tenha uma intimidade com um homem. Todos nós sabemos disso. Isto para que você possa entender o seguinte: mesmo Deus sendo todo-poderoso, a sua palavra não se cumpre apenas porque Ele quer. É necessário que você, que é a parte receptora, queira. Não só queira, mas que se aproxime de Deus, para que as suas promessas não estejam apenas aqui nas páginas da Bíblia. Essa palavra, ela é viva. Aonde está o poder de Deus? Tudo que Deus é, a sua palavra é. Olha, o próprio João o evangelista falando: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, mostrando assim como Deus
materializou as coisas que hoje existem. E a palavra era e continua sendo Deus. E a luz e a vida saiu ou está na palavra. E a palavra era e é a luz dos homens, a porta de escape, a solução para os homens. Então o que você precisa entender é que mesmo que você creia, mas se essa palavra não estiver no seu coração, não é apenas um pensamento, não. Essa palavra que é viva, aqui tem o DNA de Deus. Do mesmo jeito que uma mulher só engravida, se tiver uma intimidade, e for colocado no seu útero, digamos assim, é o DNA do homem. Só assim é possível aquele útero gerar um filho. Da mesma maneira, essas promessas só se cumprirá, promessas que são o DNA de Deus, se essa certeza da vontade de Deus a respeito da sua bondade esteja no seu coração. Não só esteja no seu coração, mas seja recebida por você e seja hospedada, digamos assim. Aí essa palavra que não volta vazia, assim como a chuva após sair das nuvens, ela não volta vazia antes que toque no solo e faça o solo produzir. Assim essa palavra, ela não pode voltar vazia. Mas o que acontece é que a maioria absoluta das pessoas, mesmo aquelas que acreditam em Deus, mas elas esperam que um dia Deus tome iniciativa de fazer o que elas pretendem, de que Deus venha resolver o seu problema, e elas vão até oram, vão diante de Deus, seja nas igrejas, seja em suas casas, seja em cima dos montes, e elas vão estar lá falando como se Deus fosse, digamos assim, um Deus incompetente, fosse um Deus omisso. Senhor, venha me ajudar, Senhor, tanto que eu tenho pedido, Senhor, coisa desse tipo. Seria a mesma coisa, meus irmãos, a mesma coisa de você casar com um propósito de ter família, de ter filho, e aí você começa a chegar para sua esposa, ou vice-versa, a esposa para o marido: olha, eu casei para ter filho, por que você não me dá um filho? Por que as coisas não estão acontecendo como a gente planejou? Por quê? Se você fizesse isto com seu cônjuge e não tivesse intimidade para que entrasse pela porta da maneira correta, jamais você teria um filho. É a mesma coisa. Como é que irá nascer o fruto da palavra de Deus se essa palavra não está no seu coração? Você não conhece as promessas de Deus. Você não tem certeza se é ou não é da vontade de Deus resolver o seu problema. Na dúvida, o homem que duvida, esse homem não recebe nada do Senhor. Mas tudo mudaria se você fechasse com Deus, casasse com Deus e entendesse que esse princípio, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você, ao entender, conhecer a vontade de Deus e saber que é da vontade de Deus resolver esse problema, te curar dessa enfermidade, te abençoar financeiramente, te dar uma família que possa te proporcionar alegria, felicidade. Enquanto você não se convencer disto, Deus não pode entrar na causa. Deus não pode materializar. Assim como uma senhora não pode ter um filho antes que tenha uma intimidade e que o seu ventre possa receber o DNA, digamos assim, que vai gerar, a partir do momento, irá gerar o filho. Eu costumo usar esse exemplo também porque fica fácil você entender. Jamais alguém esperaria
Colher uma colheita de milho, por exemplo, poderia ser de trigo, de feijão, qualquer espécie, sem que antes colocasse naquele solo a semente. Ninguém esperaria. Agora, uma vez que a pessoa deseja ter uma colheita de soja, por exemplo, e colocando no solo o grão da soja, aí sim ela espera e a sua espera vai ser realizada. Porque, de fato, agora, o solo que foi preparado para a semente para o solo, a semente vai nascer no solo, vai ter os nutrientes. Na semente vai estar o DNA daquela espécie. Se uma pessoa semear muito, ela vai ter uma grande colheita. É a mesma coisa para com a palavra de Deus. O que acontece é que as pessoas querem a cura, mas não têm a fé, não têm a clareza, o conhecimento que a cura é da vontade de Deus. Ela tem muitas dúvidas, então ela fica: Senhor, se o Senhor me quiser, o Senhor me cura. Como se o Senhor me quiser? O Senhor Jesus só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ela não tem certeza se é ou não é da vontade de Deus, que Deus abençoe ela financeiramente. Se ela tem dúvida, a dúvida é o contrário da fé. Plante vento, espere colher alguma coisa de um vento. Abra lá uma cova, chama cova, né? Um buraquinho no chão, assopre dentro e tampe, e aí ore a Deus: Senhor, eu vou esperar colher o milho desse buraquinho, dessa cova que eu fiz aqui, e plantei vento. Você não colheria nada. Seria a mesma coisa você não ter certeza da vontade de Deus. E como é que você vai fazer para ter a certeza? Conhecendo a natureza divina. Deus é muito maravilhoso, Deus é perfeito, e Ele, com todo o poder que Ele tem, Ele trouxe a sua semente, que é a palavra de Deus, e a sua semente, ela se encaixa em nossa natureza, em nossos corações. Os nossos corações, ele corresponde à mesma coisa de um útero, de uma mulher. Se a palavra de Deus estiver em meu coração, estiver no teu coração, irá brotar. A propósito, o próprio Jesus usou essa parábola lá em Mateus, capítulo 13. Ele disse: a palavra de Deus é a semente da vida, e os vossos corações é a terra. E aí a gente sabe que se colocar a semente da terra, a semente vai brotar. Mas foi ali também que ele disse: mas porém, existe caso que mesmo a semente sendo plantada, vem os pássaros e tira a semente. O que seria esses pássaros? Seria você estar ouvindo uma pregação, uma mensagem de alguém, até mesmo lendo, e nasce no teu coração aquela pequena luz de esperança, de fé. Fé que você vai ser curado, fé que você vai sair dessa situação de humilhação financeira, fé que o problema da tua família seria resolvido. Nasceu aquela pequena semente, mas aquela semente, ela não está profunda no teu coração. Assim como a semente da parábola de Jesus estava ao alcance bem próximo daqueles caminhozinhos, né? Por isso Jesus contou aquela parábola. Se você já andou em caminho, principalmente caminho no interior, você vê que geralmente tem pássaro, rolinha, pombinha. Eles sempre estão andando por ali pegando algum grão, alguma semente, algumas pedrazinhas. Então seria mais ou menos, você até teve esperança, mas vem uma palavra de alguém contrariando. Diz: não, olha, se conforma, essa doença sua é da vontade de Deus. E alguns vão até além, difamando a Deus, que irão pagar um preço muito alto. Quem sabe nesse caso não é Deus te castigando, não é Deus te testando, ou coisa desse tipo. Então aquela palavra, ela foi roubada, como os pássaros que comeram a semente, porque ela não estava bem aprofundada, não estava guardada no mais profundo, longe do alcance do pássaro. Então, na parábola de Jesus, a primeira semente, ela foi roubada.
A segunda semente até nasceu. Porém, nasceu em cima de uma pedra. O solo não tinha capacidade de nutrir para que aquela semente se transformasse em uma árvore robusta, digamos assim, uma plantação robusta. O que seria, na praticidade, como se enquadraria nessa realidade? Seria aquela pessoa, ela até acredita em Deus, ela até recebeu a fé no seu coração, mas o seu coração está muito endurecido, está muito magoado, está muito revoltado, está muito desconfiado. Então aquela palavra, aquela semente não poderia se aprofundar. Até nasce, até possa ser que dá alguns frutos raquíticos, mas vão dar frutos raquíticos. A culpa não está na semente, a culpa está no solo, no seu coração. A propósito, assim como não se espera colher milho caso se plante limão, pessoas com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de dúvida, cheio de desconfiança. O que mais? Cheio de violência, cheio de adultério ou coisa desse tipo. Não espere que essa pessoa irá colher paz, saúde, prosperidade, comunhão com Deus, alegria. Não. Dessa colheita se colhe derrames. Não é que eu desejo, isso é a lei da vida. Se colhe depressão, se colhe acidentes, se colhe separações, se colhe frustrações e por aí vai. Não é que Deus vai castigar uma pessoa que está com o coração cheio de mágoa, cheio de raiva. Não. De jeito nenhum. É porque o solo produz aquilo que foi inserido no seu interior. Então essas sementes, elas produzirão fruto para a morte, para a destruição. Se uma pessoa quiser colher a boa semente, ela precisa preparar o seu terreno, ela precisa deixar o seu terreno ser bem regado. A propósito, quando uma mulher ela recebe no seu ventre a semente da onde irá nascer uma vida nova, todo o seu corpo começa a ser preparado para o nascimento daquela nova vida. Todo o seu corpo começa a ser modificado para que essa mulher possa adquirir as configurações propícias na proporção do crescimento. Não é assim? E quando aquela criança nasce, o corpo vai reagir, continuar, agora já que aquela nova vida já não está mais dentro do ventre, está fora. Agora o corpo irá produzir, o corpo da mãe irá produzir o leite materno. A mãe, por sua vez, irá estar no convívio, irá estar formando a personalidade daquela criança. Não é assim que as coisas funcionam? Então, da mesma maneira, preste atenção nisso aqui. A vida de uma pessoa, quando ela está na ruína, no fracasso, a certeza que os seus ganhos sempre são menos do que o que ela precisa. A certeza que a enfermidade, a dor, a destruição é uma realidade na sua casa, na sua família. A certeza do sofrimento, a certeza da escassez, a certeza da humilhação, a certeza do negativo, faz com que o corpo dessa pessoa, a natureza dessa pessoa, a mente dessa pessoa fique enrijecida, assim como a terra que está ressequida. Então, essa pessoa, as suas configurações, está ajustada para a dor, está ajustada para o fracasso, está ajustada para tudo aquilo que é ruim. Por isso a palavra de Deus ali, segunda carta de Pedro, você vai encontrar Pedro dizendo assim: porque Deus
já nos deu tudo o que se diz respeito à vida. Aí ele fala, pelas promessas. A promessa é quando você lê a palavra, quando você ouviu uma palavra de Deus, mesmo você estando numa situação contrária, no caso de Lázaro, que estava morto e há 4 dias, o ponto mais alto de uma dor, um sofrimento, um fracasso é a morte. Lázaro estava morto e há 4 dias. Mas a palavra de Deus, o Espírito de Deus, através da voz de Jesus, que é essa mesma voz, que é essa mesma palavra aqui, entrou em Lázaro e Lázaro ressurgiu. Eu não sei se o corpo dele foi restaurado ou se Deus deu um novo, também não faz muita diferença. Assim é quando você se volta para a palavra de Deus e recebe aquela semente. Aquela semente do DNA de Deus, a qual Pedro está dizendo, Deus pelo seu divino poder já nos deu tudo que se diz respeito à vida, pelas promessas nos deu a natureza divina. Quando você recebe a palavra, a própria palavra, assim quando a mulher recebe digamos assim, o feto, o seu corpo começa a ser transformado, assim a palavra de Deus, o poder de Deus irá trabalhar na tua mente, no teu coração, em toda a tua natureza, para tirar aquela infertilidade, para proporcionar que aquela nova vida, aquela promessa, possa crescer, gerando, se robustecendo e sair, se materializar. E quando se materializar, ela continuar a dando fruto. A palavra de Deus faz a mesma coisa. Acontece esse mesmo procedimento que acontece quando uma senhora recebe o DNA de uma nova vida. É sobre isso que Isaías está falando ali, no capítulo 35 de Isaías. E a terra sedenta, a terra ressecada, se transformou em lagoas, proporcionando assim até o nascimento de uma flor. Quando uma pessoa está nas configurações do céu, que ela desperta que Deus não é um Deus ausente, um Deus que está lá no céu, um Deus presente, que trabalha a partir e através do seu DNA, da sua palavra. Quando essa pessoa conquista algo, a sua natureza é preparada e a capacidade dela vai aumentando, a confiança dela. E essa pessoa vai estar, cada dia, a sua natureza está sendo preparada para que ela possa alcançar coisas maiores e coisas maiores. Aí a palavra fala sobre isso quando diz que Deus nos dá renovo de vida todos os dias. Alcançamos o prazer daquele dia. Essa é a vontade de Deus. Jesus disse assim: vardes e dê fruto para que o vosso gozo seja completo. Mas tem mais. Quando uma pessoa recebe uma semente, a semente divina, a semente do céu, a sua natureza transformada, essa pessoa foi selada, pertencente a Deus, aquela promessa corresponde ao selo de Deus. Olha o que Jesus falou, preste atenção no que Jesus falou. João 15 e o verso 7, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo que quiserdes, que vos será feito. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma pegadinha. Porém, essa palavra, ela se torna, digamos assim, sem eficácia, não porque ela é falha, é porque as pessoas estão em outras configurações. Estão nas configurações ressequida, desacreditada. Porque o sistema, o mundo, as dores, o sofrimento, as injustiças das pessoas ou algum mau testemunho fizeram com que elas desacreditassem. E quem vai perder é você. Você tem que acreditar em Deus. Deus não tem culpa de alguma coisa errada que acontece com você e nem com ninguém. Deus não tem culpa se alguém cometeu alguma injustiça com você ou coisa desse tipo. Você precisa entender a palavra de Deus. Então este é um princípio. A palavra de Deus, que é o DNA de Deus, ela não foi feita para estar aqui
dentro da Bíblia. O propósito aqui está registrado, mas ela foi feita para nós. Se pegar o DNA de um homem e colocar fora em qualquer local, a não seja no local certo, não vai gerar uma nova vida. Correto? A mesma coisa, essa palavra aqui é um tesouro. Agora tem mais, algo muito importante que você precisa saber. A Bíblia apresenta Deus como o marido. Aquele que, se você for olhar aqui na palavra de Deus, em Isaías 55, por exemplo, fala que nós, como esposa de Deus, jamais seríamos ou seremos confundidos. Deixa eu ver aqui se é o Isaías 55. Na verdade, é em Isaías 54, a partir do verso 4. Não tema, porque não será envergonhada. Não te envergonhe, porque não sofrerá humilhações. Pois te esquecerá da vergonha do tempo da tua mocidade, e não mais te lembrará da vergonha da tua viuvez. Porque o teu marido é o teu Criador, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele o chama, ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, abatida, angustiada, foi repudiada, mas o Senhor te chamou de volta e te deu um novo nome e fez uma aliança, e nessa aliança você não será mais envergonhada. Agora as coisas mudaram. Então, uma das coisas que você precisa saber, assim como o ponto mais íntimo de um homem e de uma mulher é quando os dois se tornam uma só carne, na intimidade, é quando se gera nova vida. A mesma coisa acontece quando a promessa de Deus ou as promessas de Deus estão no mais profundo do nosso original, do nosso coração, do nosso espírito. Por isso que Jesus disse: vardes e dê fruto para que o vosso gozo seja completo, o do Pai e o nosso. Muito bem. Assim como o ponto mais alto da intimidade com Deus é quando uma pessoa crê em Deus e se entrega para Ele, como você acabou de ouvir aqui, Ele mudará a sua vida, você não lembrará mais do tempo da desonra. A mesma coisa acontece com o inimigo de Deus, o mundo, o diabo, que é tido como o amante, aquele que a igreja trai a Deus, se prostituindo com o amante. E isso acontece na medida em que uma pessoa deixa de acreditar em Deus e acredita no fracasso, acredita nas má notícias. A bondade de Deus para essa pessoa não acredita. Palavra como aqui mesmo Isaías, capítulo 41, a partir do verso 10. Não tema que eu sou contigo. Reduzido a nada serão todos que contenderam contra ti. Os que contenderam contra ti se tornarão em nada. A pessoa não acredita nisto. Mais do que se diz respeito às coisas negativas, às enfermidades, os desastres, as coisas ruins, nisto ela acredita. Ela não percebe, mas ela está traindo a Deus, adulterando, porque essa certeza, lá no mais profundo do seu interior, corresponde à semente da morte, o DNA do destruidor. Você precisa entender estes fundamentos, este princípio. Veja só, você é a maior autoridade sobre a tua vida. Olha o Senhor Jesus falando. Lucas capítulo 10, o verso 19. Eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada lhe fará dano algum. Pare, reflita, pense. Deixe o teu interior receber uma palavra de Deus, aquele que não mente, aquele que é poderoso o suficiente para cumprir tudo o que ele disse. E ele está afirmando que ele lhe deu poder para quê? Para pisar serpente. Você sabe que essa serpente está apontando para Satanás e todas as suas criações, miséria, enfermidade. Todas essas enfermidades têm um agente vivo. A ciência sabe disto. O mundo está no maligno, a ciência, com toda a sua sabedoria, aceita como normal. Não reconhece, porque
Admitir que há uma força maligna seria muito desonroso para ele e automaticamente teria que admitir que há um Deus. Mas essa é a realidade. Essas enfermidades, houve um pensador, um idealizador e um executor. Então vamos lá. Se você acredita em Jesus, o que você faria? Você usava o poder de Jesus e o direito, você é uma autoridade sobre o seu corpo, você é uma autoridade sobre a sua vida. Sabe o que você faria? Você executaria a autoridade e honrava a Deus. Eu não aceito no meu corpo essa enfermidade. Simples assim. Você declarava, você guerreava e o céu cumpria o que ele disse. Porque para quem crer no Senhor Deus, a sua palavra é um cheque assinado por ele. Sabe o que iria acontecer? Nenhuma enfermidade iria prosperar em você. Olha só o próprio Isaías já profetizando antes de Jesus. Isaías 54, aonde nós acabamos de ler também. Toda arma preparada contra vós não prosperará. Toda língua que ousar contra vós em juízo vós as condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Você não iria hospedar essa desgraça, porque toda essa desgraça que tem é uma semente. Seguiu o mesmo princípio da semeadura. O mesmo princípio da semeadura. Isto é crer em Deus. Não uma fé teórica, não uma fé sem fundamento, uma fé sem resultado. Se Deus quiser, Deus faz isso. Se Deus não quiser, não faz isso. Isso é pegadinha. E como é que você vai saber a vontade de Deus? Lendo a sua palavra, se convencendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que já deu seu único filho para todos que nele crê. Não pereça. O que é perecer? Agonizar com enfermidade, agonizar com desonra financeira, agonizar com problema que não tem solução na tua família. É a tua casa, a tua vida, a tua família, teu corpo. A maior autoridade é você, é o próprio Jesus. Para entrar na tua vida, ele precisa da tua autorização. Como é que pode um invasor que tem força menor do que ele entrar na tua vida? E você fica esperando que é ele que vai tomar a iniciativa, e não é assim. Tanto é que ele disse: eu vos dei poder. Você tem o poder. Em meu nome expulse. Não adianta negociar. O diabo não tem escrúpulo, não tem honra, não tem dignidade, não é obediente. Ou você usa o poder de Deus e expulsa, ou ele vai arrebentar com a sua vida. Essa que é a realidade. Então não existe outra maneira de Deus atuar, a não ser pela palavra e pela fé e pela palavra. Você é que tem que conhecer a palavra de Deus, em vez de ficar: Senhor, se for da tua vontade, venha me curar. Senhor, se for da tua vontade, venha fazer eu prosperar. Venha me dar um emprego. Senhor, venha fazer isso. Você vai ficar o resto da tua vida e o diabo vai ficar sorrindo de você. Mas tudo muda. Você vai, que aqui é um depósito de vida. Aqui a natureza divina está aqui, ó. Aqui o próprio Deus fez todas as coisas que hoje já por essa mesma palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra é a luz dos homens, e a vida está na palavra. Jesus utilizou dessa palavra e João disse assim: e nós vimos a glória. Nós vimos o quanto isso é poderoso. É a mesma coisa. Agora, não é essa fezinha de pensar. Isso é a realidade. Só reiterando a questão da rigidez que a nossa natureza tornou-se pela realidade dura e cruel. Você pensa na palavra de Deus, até acredita, mas não se aprofunda. É uma sementezinha, sabe? É uma pequena fagulha de ouro no meio do monte de carvão em terra. É uma pequena frestazinha de luz na escuridão. É claro que aquela frestazinha, mesmo sendo pequena, ela é mais poderosa do que tudo, mas é preciso que você deixe aquela frestinha se tornar em uma grande luz. Jesus falou disso quando ele diz assim: do vosso ventre fluirão fontes de águas vivas. Mas se você permitir, se aprofundar, essa fonte se transforma em um rio. Uma fontezinha. Já aconteceu comigo. Eu chegar a colocar o pé em cima de uma fontezinha dessas que acontece daquela pequena água saindo do centro da terra, você bota o pé, ali a água continua saindo, mas ela sai espalhada por ali e você conseguiu parar, eu chamo xiringar, estava xiringando, né?
Agora deixa aquele pouquinho de água, daqui a pouco vai outro pouquinho, se transforma em um rio, bote o pé dentro. Deixa chegar em um grande mar, coloque o navio, até o Titanic afunda. Porque agora já não se trata mais de uma pequena fonte, é um grande rio. Assim é a nossa fé. Quando nós experimentamos o poder de Deus, o poder que Jesus disse, errais e não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Então, essa força, como um grande rio, vai levando tudo aquilo que é ruim, vai transformando toda a tua vida, a tua terra. E aonde outrora havia chacal, ladrões, vai haver junco. Aonde havia sequidão, vai haver lagoas. O surdo ouve, o cego vê. O surdo, na verdade, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o coxo anda. Isaías 35. E neste caminho não tem predadores. Os predadores são inferiores a vocês. E aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Que essa palavra vos ilumine em o nome do Senhor Jesus.